Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do programa Resenha. Hoje nós vamos falar sobre o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo que foi aprovado aqui no Maranhão. O plano tem validade de 10 anos e traz uma série de orientações em relação às medidas socioeducativas implementadas para jovens e adolescentes. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe a presidente da Fundação da Criança e do Adolescente do Maranhão e do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, Sorimar Saboia. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. E a gente também recebe aqui o Denilton Neves, que é nosso jornalista, companheiro de redação aqui do Sistema Difusora. Muito bom dia, Denilton, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Resenha. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui mais uma vez. É, mais uma parceria nossa aí. Bom, gente, a gente fez uma reportagem sobre esse assunto e a gente vai ver agora. Estas mãos são de adolescentes e jovens que têm uma missão. A cada bordado, um passo a mais para um aprendizado e, acima disso, cada dia que passa, não apenas por passar, mas que conta rumo à liberdade e com mais conhecimento. Aqui são meninas, socioeducandas, algumas cumprindo internação e outras provisoriamente, na única unidade feminina do Maranhão. Mas independentemente do tempo que passarem, tem muitas atividades para desenvolver. Esporte, lazer, projeto de orientação sexual. Que aqui tem muito projeto, tem atendimento e aqui também ajuda muito nós se desenvolver os pensamentos. O resultado da oficina já fica nesta loja, na entrada da unidade. É a exibição de muito mais que um produto, mas o fruto de uma construção. Os educadores de um lado, os socioeducandos de outro. Construir é a palavra que motiva o trabalho e é por isso que era tão necessário, com apoio de vários setores, construir o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, que abrange um período de 10 anos, de 2021 a 2030. A elaboração do plano estadual ela foi feita de forma intersetorial. Isso significa que vários setores atuam para que essa intervenção seja mais qualificada. Agora nós vamos conversar com essa adolescente, nós vamos chamá-la de Inayá, foi o nome que ela escolheu. E aí você vai falar para a gente sobre esses projetos que você participa aqui dentro e como isso pode ajudar você, depois de passar todo esse período de 6 meses a 3 anos, a gente ainda não sabe, mas de fato a devolver você lá para a sua cidade. De fato, isso é que essa intervenção tem te ajudado nesse processo? Tem, porque pode me ajudar quando eu chegar lá fora, a mudar meus pensamentos, a melhorar em muitas coisas, a trabalhar, a dar valor à minha família. O Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo é baseado em 4 eixos: gestão do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, qualificação do atendimento socioeducativo no Maranhão, qualificação dos sistemas de segurança e de justiça para a efetivação do SINASE no Maranhão e participação e autonomia dos adolescentes. O Plano Estadual ele objetiva instrumentalizar todo o atendimento socioeducativo, tanto em meio fechado quanto em meio aberto, dando diretrizes para o atendimento, fortalecendo a gestão e estabelecendo um plano de ação que envolve todos os setores, todas as políticas públicas, e tem por objetivo assim fortalecer e garantir o atendimento integral ao adolescente que pratica ato infracional. Sobre a autonomia dos adolescentes, a contribuição deles é um ponto importante para garantir uma construção democrática e, de fato, que vá atender a demanda. E nós focamos no protagonismo, na autonomia e na participação do adolescente. Os adolescentes do Centro Socioeducativo de Internação foram ouvidos nesse processo através de oficinas que foram elaboradas e puderam contribuir na construção, opinar, e nós, no cotidiano, o atendimento da unidade, também incentivamos essa participação por meio de assembleias e outros mecanismos que possam fazer com que eles fortaleçam a participação cidadã e, inclusive, preparem-os para a reinserção social. Plano atualizado e jovens com planos de mudar de vida lá fora. Enquanto estão em cumprimento de medida, foco na esperança, na saudade e nas mudanças já vividas durante o processo. E assim, minha mãe mesmo fala pra mim que depois que eu vim pra cá eu aprendi mais a ter amor com eles também, né? Que era o que eu não tinha, vivia no mundo mesmo, só queria pensar em fazer a coisa errada. E aqui eu tenho novos pensamentos, novo jeito, até minha fala mudei, que eu só falava em gírias. Aqui eu aprendi um novo modo de tudo, vejo um novo mundo para mim lá fora. Bom, Sorimar, a gente viu uma reportagem aí sobre o plano, sobre essa consolidação. São 10 anos para a implementação do plano, é isso, né? Mas para que esse plano seja implementado, há uma série aí de providências, de medidas que precisam ser tomadas, porque são políticas articuladas, né?
Exatamente. O Plano Estadual Decenal de Atendimento Socioeducativo, ele é uma ferramenta, né, um instrumento de planejamento que vai auxiliar a gestão e todos os atores do sistema de garantia de direito, e aí inclui o Ministério Público, a Justiça, as políticas públicas, porque de fato esse plano ele prima pela intersetorialidade das ações, né? Considerando que o nosso trabalho, o trabalho que a instituição realiza na execução das medidas socioeducativas, né, privativas, restritivas de liberdade, é um atendimento que tem como princípio a incompletude institucional. Então, nós sozinhos não daremos conta, né, de todo um conjunto de demanda e necessidades que os adolescentes precisam, né, durante esse processo de desenvolvimento pessoal, social, né, psicológico. Então, a necessidade que todos estejam cooperando, né, corresponsáveis por esse adolescente que cumpre medida socioeducativa. Então, esse é um plano, né, que foi construído aí há 10 anos, na verdade há 11 anos. Sim. Que ele vem sendo construído. A última versão do plano estadual foi em 2008, 2010, a terceira versões, e o Conselho Estadual, num esforço aí gigante, né, desde 2019 que a gente vem com esse exercício de elaboração que culminou com a aprovação desse plano agora no mês de maio. Então, para a gente é um grande avanço para o estado do Maranhão. Professora, nós sabemos que o caminho de volta não é fácil. Quando se trata de criança, adolescente e adolescente que, por algum motivo, se perdeu, está com alguma pendência na justiça, quando ele chega numa instituição, se chega completamente desestruturado, sem um apoio, geralmente vem de famílias já desestruturadas ou de um abandono. E acredito que a elaboração desse plano é uma conquista, mas sabemos que para ele dar certo faz parte de uma grande rede. O Estado é o executor, mas onde podemos fomentar e mostrar para que esses agentes dessa rede, que esse processo é importante, é um processo complicado, mas que ele surte resultado? Esse atendimento nosso ele é muito complexo, né? Ele é de alta complexidade. Como você colocou, o adolescente que cumpre medida socioeducativa, ele vem de todo um histórico, né, de defasagem escolar, de abandono mesmo, né, de falta de alcance e acesso por parte das políticas públicas. Então, ele é um trabalho muito desafiador e ele precisa que todos, assim como diz o Estatuto da Criança e Adolescente, né, a sociedade, toda a sociedade, né, o Estado e a família precisam se unir para dar conta, né, de fazer com que esse adolescente ele deixe a prática de ato infracional e ele retorne ao convívio familiar e comunitário sem o cometimento, né, de atos. Então, às vezes o adolescente que está conosco, ele precisa de oportunidades e as oportunidades não serão dadas somente pelo Estado. Na execução da medida, nós trabalhamos por meio da equipe técnica e a gente tem uma equipe técnica interdisciplinar, assistente social, pedagogo, psicólogo, advogado, né, que planejam a rotina sociopedagógica desses adolescentes. E nós trabalhamos sobre as relações interpessoais, sobre valores, sobre respeito, sobre tolerância, né? Ao momento de cumprimento, no momento de cumprimento dessas medidas, esse adolescente ele passa por todo um processo formativo e informativo. Mas o seu retorno, ele vai necessitar que a sociedade também o veja, né, como pessoas que têm condições de conviver e de contribuir com a sociedade. Então ele precisa de um emprego, ele precisa também do auxílio de todos e principalmente da família. Agora, pegando um gancho nisso que você está falando, no que o Denilton colocou muito bem, né, dessa questão, né, desse adolescente. Esse adolescente é um ser social, né, então ele vem de um ambiente, né,
E vem de um ambiente que é familiar, de um ambiente que é muito mais amplo, né? Porque ele habita uma comunidade, né? Ele tem relações ali, ele tem amizades, ele tem, né, um círculo, né, de amizades, né? E existe essa preocupação hoje dentro da política que tá atuando, de perceber a família e esses outros agentes do ambiente desse adolescente importantes nesse processo de recuperação? A família ela é implicada diretamente junto com o adolescente no cumprimento da medida. Não existe medida socioeducativa sem a presença da família. O processo evolutivo do adolescente, ele retarda quando a gente não tem a presença da família e quando a gente não fortalece os vínculos familiares desse adolescente. Muito desses territórios que os adolescentes são provenientes, às vezes eles não conseguem retornar, né? Por fatores de risco, né? Sim, por grupos que eles faziam parte ou se identificavam. Então, quando há esse risco do retorno do adolescente a esse território que ele morava, que ele residia, às vezes a família, junto com a instituição, encontra outros espaços, né? Então, às vezes é um tio que mora em outra cidade e que vai poder amparar esse adolescente, né? É um pai que não morava com ele, mas que aceitou o desafio e se propôs a reconstruir um novo projeto de vida para esse adolescente. Então, a instituição, ela busca acionar toda a rede familiar, comunitária, para que esse adolescente, ele retorne para o seu convívio, né? E evite o cometimento da prática de ato infracional. Então, a todo momento a gente trabalha com essa possibilidade também do adolescente retornar. E o envolvimento da família e você mapear, como você colocou, qual é esse território, quem são as relações que esse adolescente possuía, isso nos ajuda a verificar outros espaços, né? E outros agentes que possam proteger e ajudar esse menino nesse novo caminho que ele tem que fazer. Nós percebemos que o trabalho é difícil, além de tudo desafiador. Quando o jovem chega na unidade, ele passa por todo um processo também de ressocialização lá dentro, né, para ter que se adaptar, estar longe do convívio da família, dos amigos, dessa falsa liberdade, existe todo um processo. Há uma preocupação com o retorno desse jovem, a entidade ou esse plano tem alguma característica específica de acompanhamento deste jovem depois que quando ele saia da entidade? E aí o terceiro setor e as empresas privadas devem também ter uma participação grande. Há espaço para a participação desses agentes da sociedade? Olha, o plano está dividido em 4 eixos, né? Dentro dos eixos, a gente tem a qualificação do atendimento socioeducativo, que justamente é o que você coloca, né? Qual preocupação e como o órgão tem feito para reinserir esse adolescente novamente no convívio familiar. E nós temos, vou citar aqui um apoio que a gente tem tido da Superintendência Regional do Trabalho, né, do Estado, e essa Superintendência Regional, por meio dos auditores fiscais, que a gente tem a doutora Leia, o doutor Timóteo, eles fazem a captação de vagas das empresas que descumprem o percentual de inserção de jovem aprendiz e por meio disso a gente consegue fazer a inserção desses adolescentes e jovens no mercado de trabalho. Recente, semana passada, nós estávamos no processo de formação, de preparação desses adolescentes e jovens para fazer a inserção na empresa de 10 adolescentes, sendo que 6 eles já eram egressos do nosso sistema, eles já estavam com as suas famílias e 4 ainda permanecem conosco. Então, há um esforço também que não é fácil, né? Às vezes a empresa não quer, ela prefere pagar, assinar a carteira do adolescente, mas ela não quer que esse adolescente esteja presente no seu local com os seus funcionários. E há todo um processo de sensibilização também,
Então, isso que você coloca é muito importante, né? A sociedade, o terceiro setor, o empresariado tem que dar uma oportunidade, né? A gente tem que acreditar que o outro, ele é passível de mudanças, né? E se a gente não der a oportunidade, a gente não vai saber se esse adolescente ele está preparado ou não. E a gente prefere acreditar que ele está preparado, até para que ele possa se empoderar, ter autoestima, acreditar em si mesmo, que ele pode superar essa situação difícil, né, que ele viveu ou que ele se encontrava. Então, essa cooperação da sociedade, ela é muito importante, ela é fundamental. Se não tiver isso, não tem como o Estado dar conta de um trabalho desse complexo sozinho. Bom, quando a gente olha para uma instituição, para uma unidade, por exemplo, da FUNAC, ou quando a gente olha para uma rebelião, né, a gente tem, que bom que a gente não tem visto, né, esses casos com grande frequência hoje acontecendo, né, mas a gente já viu isso estourando no Maranhão, a gente já viu isso estourando em nível de Brasil, né? Então é o sistema gritando, né? E de uma certa forma a gente olha para isso e vê, nós como sociedade falhamos, né? Porque se a gente tem uma instituição lotada de adolescentes, né, de jovens, de adolescentes, é porque nós em determinado momento, não só como Estado, mas como cidadãos, falhamos com esses jovens, né? E aí a gente coloca a nossa corresponsabilidade nessa história toda também, né? E quando a gente olha para o sistema prisional lá na frente, e que a gente olha que esse jovem ingressou aqui no início, né, da adolescência, no sistema socioeducativo e depois ele se encontra lá no sistema prisional, parece que a falha ela é muito maior. Existe hoje um trabalho, existe hoje uma estatística que mostra pra gente quem é esse cidadão que está lá no sistema prisional e se ele já passou antes, né, por esse sistema socioeducativo, já foi atendido pelo sistema aqui mais embaixo? Nós temos o acompanhamento ao egresso, né? E a lei coloca que nós devemos fazer o acompanhamento dos adolescentes que cumpriram medida de internação. Há um período de acompanhamento, né? No mínimo 3 anos que a gente faz esse acompanhamento do adolescente, até porque a gente não pode tutelar a vida toda, né, de uma pessoa. Na medida que ele cumpre medida e que ele teve a extinção da sua medida, ele está livre. Ele volta, né, para o ambiente normal da sociedade. Né? Exatamente. Para conviver, ele não pode ser tutelado pelo Estado. Né? Exatamente. Mas nós fazemos esse acompanhamento que a gente acha que é importante, né? E muitos adolescentes não conseguem romper, infelizmente, com a prática de ato infracional. Às vezes eles estão tão implicados, né, com o grupo que ele pertencia ou que ele se define, né? E hoje a gente tem muito forte nas comunidades e nos bairros, né, as facções criminosas, as organizações que fazem como se captasse esses meninos, né? Para fazer parte. E aí, quando a gente não tem a presença de um Estado forte, de políticas públicas fortes nesses territórios, às vezes acaba imperando, né? Então, é uma realidade que a gente tem que conviver. Mas o que a instituição faz é mostrar que esse adolescente pode ter novas perspectivas de vida, novos horizontes, né? Mostrar para ele que a sociedade, que ele tem um papel importante na sociedade, que ele tem várias possibilidades de crescer e a gente prioriza a escolarização dentro das unidades como uma rotina, né? Então o menino ele tem a obrigação de estudar em um turno. É claro que com esse processo da pandemia a gente teve que remodelar, se reorganizar, se reordenar, como todos sabem, né? Mas a gente prioriza as atividades sociopedagógicas que vão buscar mostrar para esse adolescente, né, que ele precisa ter uma outra forma de vida que não seja o ato infracional, né? Sorimar e Denilton, a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta já falando sobre esse assunto e sobre esse plano de implementação para os próximos 10 anos de uma política voltada aí para a criança e para o adolescente que está dentro do sistema socioeducativo.
De volta com o programa Resenha, a gente continua aqui o nosso bate-papo com a presidente da FUNAC. Você falava e colocava muito bem a respeito dos jovens, né? E que esse jovem que passou pelo sistema e muitas vezes ele volta para aquele ambiente do qual, né? O ambiente dele de origem, ou às vezes não volta, mas que há nesse ambiente social uma força muito grande, uma cooptação muito grande, não é isso, Denilton? E a gente... Todos os dias aqui a gente está noticiando, né, a força com que essas facções agem aqui na região metropolitana de São Luís. E o poder que ela exerce nesses jovens. No interior, né, isso não é uma coisa do Maranhão, é um problema histórico que vem se agravando nos últimos anos em todo o país. E a gente vê como as forças de segurança têm agido, mas que é uma força, né, que está lá muito próximo do cidadão, né, uma força muito local. E essa cooptação, é claro, ela acontece. Como é lidar com isso, né? Com esse jovem que vem da facção? Existe hoje todo um trabalho de pesquisa, de conhecimento desse ambiente, desse jovem, para levar. Existe um trabalho de vocês articulado também com as forças de segurança? Olha, a Fundação, ela passou por um reordenamento, né? Hoje nós temos uma coordenação de segurança. E essa coordenação de segurança, ela que faz todo o controle dos procedimentos e das rotinas que são necessárias para as atividades ocorrerem. Hoje nós temos um grupo também de intervenção tática, então sempre que a gente tem algum conflito, alguma ameaça, alguma situação que a gente precisa intervir, é esse grupo de intervenção que faz, né? Então nós melhoramos nesse sentido, né? De tornar o ambiente das unidades um ambiente que seja seguro e protegido, tanto para os adolescentes como para os servidores da Fundação. E nós temos, sim, né, o apoio da Secretaria de Segurança, do Serviço de Inteligência, sempre que a gente precisa, a FUNAC aciona para que possa identificar, né, algum plano, algo que esteja planejado, algo que coloque em risco a segurança das unidades de atendimento da FUNAC. Então, além disso, a gente sempre que precisa, nós contamos com a Polícia Militar, que faz a segurança externa das unidades, né, com rondas, assim como diz a lei, né? A lei, o Estatuto e o SINASE, ele coloca que a Polícia Militar deve agir de forma externa, na segurança externa dessas unidades. E a outra coisa que a gente tem feito em relação a isso é não legitimar essa concepção de facção dentro das unidades. Nós focamos no nosso trabalho, no trabalho realizado, na finalidade do órgão. Então, sempre que isso vem à tona, e isso está presente, né, porque os adolescentes, eles têm essa identificação... no discurso, né, dos jovens também. Exatamente, eles têm essa identificação muito forte, às vezes um sentimento de morte, né, mortal pelo outro, que se coloca ou se identifica, né, com outro grupo, mas nós focamos sempre do nosso trabalho. O que nós passamos para o adolescente é que nós não reconhecemos, nós somos o aparato do Estado e que se fosse para a gente reconhecer, eles não estariam dentro da FUNAC, dentro de um órgão público, né? Eles estariam lá nas suas comunidades vivenciando isso. Então, quando teve a força do Estado, é porque nós não legitimamos. E aí, nós focamos nas atividades, no esporte, né? Nas atividades esportivas, nos torneios que nós fazemos. E isso é muito interessante, porque o esporte, ele aglutina os jovens, independente do que ele se diz ser ou se identificar, né? Ele junta os adolescentes, por meio do esporte, eles superam conflito entre eles têm tolerância um pelo outro, eles respeitam as regras, né? Eles se respeitam. Então a gente foca no que é positivo. Aprender a lidar com outro código, não é isso? Porque a gente sabe assim, deve ser um trabalho extremamente meticuloso, né? E que deve ser muito articulado, porque muitas vezes, e há um ressentimento até das próprias comunidades que vivenciam essa realidade, né, da facção lá, de que o Estado não chega, o Estado não está aqui, é como se a facção estivesse fazendo o papel do Estado, né?
ali dentro daquela comunidade. A gente tem essas realidades, né, na periferia de São Luís, e que são muito duras e que a gente vê o tempo todo acontecendo. E esse jovem está dentro desse cenário, né? E quando ele vai para a instituição, ele precisa aprender a lidar com outros códigos, né? Exatamente. Uma outra forma de encarar a vida, né? Exatamente. E a instituição, ela tem normas internas, né? Nós temos um plano de segurança, nós temos um projeto político-pedagógico que norteia, que dá o direcionamento para todas as atividades que são realizadas. Nós temos o regimento interno. Então, a regra que nós aceitamos é do regimento interno. Consta no regimento interno. Preparados para receber esse jovem, né, professora? Que passou por todo um processo também. Os profissionais que trabalham na instituição já estão preparados para dar esse apoio direto a esse jovem. Eles recebem formação. Nós temos a Escola Estadual de Socioeducação do Maranhão, que faz o processo formativo com os servidores, inclusive na área de segurança, né? Então, a gente tem cursos práticos de como fazer um processo, por exemplo, de algemação, de condução, dos procedimentos operacional padrão que a gente tem na instituição. A gente faz esse processo formativo. E ele precisa ser de forma sistemática, né? Porque aquele cotidiano também, que é tenso, né? Porque as unidades a gente trabalha com esse processo, né? De tensão, hora ou outra a gente tem um conflito entre um adolescente. Então o servidor ele tem que ter esse preparo e saber qual é o papel dele ali. Ele é um agente socioeducativo, ele é um educador, ele não é o carcereiro do adolescente. Ele não é um carcereiro, ele não é um policial, ele não é um repressor, não né? É um juiz, ele é um agente socioeducador. Exatamente, ele não é o juiz que vai julgar quando da indisciplina de um adolescente dentro das unidades. Ele passa por uma avaliação disciplinar, por uma comissão que faz avaliação disciplinar. Tudo dentro da norma e dentro da legalidade. Então, os nossos servidores, o educador principalmente, ele tem que agir dentro da legalidade, dentro da norma. O regimento, ele serve para o adolescente, mas ele serve também para o servidor. Sorimar, só para a gente terminar aqui o programa, o que esse plano agora, que vai valer para os próximos 10 anos, tem diferente dos outros, né? Me parece que é a terceira versão, né, desse plano. O que ele traz de novo? O plano ele foi construído aí de forma democrática, participativa, há 10 anos que esse plano está sendo elaborado, né? E ele vem organizar o sistema de garantia de direito para o atendimento socioeducativo. Ele implica os atores responsáveis por essa execução, né? Então ele está dividido no eixo da gestão, por exemplo, ele traz metas que a gente precisa avançar no âmbito da gestão. Então, concurso público, né, para a instituição, desde 93 que a gente não tem. Então, os servidores, eles têm um vínculo precário, praticamente 70% dos servidores não são efetivos da instituição. A própria fundação, ela não é mais fundação da criança e do adolescente, ela é fundação do atendimento socioeducativo. Nós não atendemos mais crianças, só adolescentes e jovens. Então, a própria estrutura e o nome da instituição tem que alterar. A central de vagas, que é uma realidade hoje no âmbito do Estado e que precisa ser também uma realidade no âmbito do Estado do Maranhão. Então, traz questões que é da gestão, da qualificação do atendimento, do próprio sistema de segurança e justiça e da participação e autonomia dos adolescentes no processo. Sorimar, muito obrigada pela tua participação aqui no Resenha. A gente deseja que esses próximos 10 anos sejam 10 anos de muita construção, né, de muita mudança, né, nesse sistema socioeducativo, mudanças efetivas para o bem, né, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada, Denilton. Esse é um assunto palpitante para a gente, né, Denilton? Muito. E a gente está sempre pautando aqui, sendo pauta do dia aqui no Sistema de Comunicação. Muito obrigada, a resenha vai ficando por aqui e a gente volta no próximo sábado com mais um tema aí relevante para discutir com você. Coloca lá nas nossas redes sociais a tua opinião sobre esse tema, tá certo? A gente te espera por lá também. Até lá!